Bom dia, meus raios de sol. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas pra mim é bom dia. Bora pra cidade comigo e vamos bater um papo? Vocês sabem que eu sempre tiro a cartinha, né, pela manhã. Deixa eu ajeitar aqui, gente, tá? Tem serração. Tem muito barro na estrada, porque choveu aqui uma semana sem cessar. Para quem tá chegando agora e não me conhece, sou Simone Aparecida, idealizadora e criadora do Centro Holístico Casinha Luz do Ser, que fica aqui no interior de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul. E vamos lá para... Eu digo uma aventura, porque eu tenho pavor de andar no barro, gente. Eu tenho pavor. Não sei como é que estão as estradas para lá, para onde a gente vai. Mas até chegar na cidade são bons quilômetros. São bons quilômetros que a gente pode pegar de estrada de chão, né? E barro. Bastante barro. Mas vamos que vamos, né? Deus no comando. Deus no comando de tudo, sempre. O meu vidro tá embaçando. Por conta da serração. Então, só por Deus, só pela misericórdia divina. Mas não adianta, né, gente? Ó, tá pegando a chuva agora. Tem que ir, né? Quando a gente tem compromisso, tem que ir. Mas vambora, né? Vamos junto pros nossos compromissos hoje. Desculpa eu não ficar olhando muito pra vocês, mas tem que ter atenção na estrada, tá? Mas estamos juntos, estamos aqui. Gente, assim, ó. Todas as manhãs eu tiro uma carta, né? Pra saber como é que vai ser o meu dia, né? E aí o que que acontece? Hoje saiu a carta da Imperatriz. Então a gente vai falar sobre a Imperatriz hoje. Sobre o que essa energia representa e sobre como nós podemos trabalhar essa energia em nós, tá? Para que a gente consiga as nossas manifestações. O que são as nossas manifestações? São os nossos desejos, né? É tudo aquilo que a gente, os nossos projetos, tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente cocria dentro da nossa mente. São as nossas manifestações, tá? Então, quais são as tuas manifestações aí? Quais são os teus desejos? Quais são os teus projetos? E como essa carta da Imperatriz, como é que a gente pode trabalhar essa carta da Imperatriz para fazer com que esses nossos projetos, essas nossas manifestações, elas se realizem de fato? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e vocês vão ver como é que se encaixa. Ai, que dó, tem um bichinho. Como é que a carta da Imperatriz se encaixa no meu contexto, tá? E de repente vocês se identificam aí com a minha realidade, né? Eu aprendi uma das coisas assim que eu acho que mais, juntamente com o Reiki, né? Porque assim, ó, eu tenho o caderninho do Reiki, né? No caderninho isso quando eu fiz, olha, as costeletas, gente, olha a tremedeira, mas não tenho o que fazer. Essa câmera do meu celular, ela tem um estabilizador, mas não é assim, né? Mas enfim, vamos embora. Deixa eu ver como é que tá Nossa, o arroio tá muito cheio. Gente, eu coloquei as minhas manifestações, tá? No caderno do Reiki. E todos os dias o caderninho fica ali e, né, eu emano a energia para aquele caderno. E assim foi desde 2006, foi quando eu fiz o curso de Reiki, primeiro, né? Tá quente esse ar aqui, acho que é por isso que tá passando.
Desde 2006, quando eu fiz o primeiro curso de Reiki, o básico, né? Eu já aprendi a fazer o caderninho. Então ali eu sempre coloquei as minhas manifestações. E eu achava, gente, que eu não era uma pessoa próspera. Por quê? Porque eu tentei vários negócios na minha vida. Muita coisa eu tentei. Olha, se eu contar pra vocês, às vezes eu paro e fico pensando, né, o que eu já fiz para ajudar no orçamento doméstico, né? Eu já fui boleira, eu já fiz salgadinho para fora, eu fazia bolo artístico, sabe? E eu já fiz salgadinhos, eu já fui manicure durante muito tempo, eu fiz magistério, mas não exerci a profissão, somente nos pré-estágios, né? E deixa eu ver o que mais que eu fiz. Eu tive uma loja, eu tive um bazar, né? Eu fiz crochê, eu fiz tricô, eu costurei, fui costureira, tudo. Eu sempre fui muito curiosa, sabe? O libriano tem muito disso, né? Curiosidade. Então eu sempre fui muito curiosa. Algumas coisas eu aprendi vendo a minha mãe fazer. A minha mãe fazia crochê, eu ficava olhando desde muito pequenininha. E eu aprendi. A minha mãe costurava para fora, eu ficava sentada ali enchendo mate para ela e olhando. Aprendi a costurar algumas coisas, né? Depois eu fiz um curso de corte e costura industrial para trabalhar com malhas e coisas. E costurei bastante para fora. Até que, né, eu já tinha fibromialgia e não sabia. Até que as minhas dores me impediram de costurar, de fazer unha. Eu fazia unha só artística também, eu não fazia unha comum assim, sabe? É só artística. Eu sempre tive bastante facilidade pro desenho. Acho que eu sou meio autodidata assim para as artes, né? Sempre gostei muito desde criança de fazer desenhos e fazer artesanato. Ah, eu fiz artesanato também, há muito tempo. Participei de feiras de artesanato na cidade. E até tive alguns convites para participar fora da cidade, mas era inviável naquele tempo, porque eu tinha os filhos pequenos, né? Então dificultava, não tinha um carro adequado para ir, poder ficar, e não tinha grana suficiente para ficar todo mundo, né? O meu marido trabalhava, também não podia, então era complicado, né? Então a gente vai se adequando a tudo que acontece. E eu não esqueci ainda de falar para vocês sobre a carta da Imperatriz, né? Isso é para vocês verem que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente se esforça de uma maneira ou de outra e a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Dei aula particular também, muito tempo, inclusive até aula de inglês eu dei, o básico, né, para crianças. Eu dei aula naquela época era Mobral, hoje eu nem sei como é que se chama. Gente, a coisa mais gratificante é tu ensinar um adulto a escrever e a ler. Gente, não tem, olha, é muito emocionante assim, sabe? Eu ficava emocionada com os meus alunos, pessoas de idade assim, sabe? Que não sabiam escrever o seu nome, que era só digital assim, sabe? Que colocava para assinar. Imagina a independência da pessoa poder pegar um ônibus e ler para onde está indo, ler o nome do ônibus, né? Ir no mercado, saber quanto aquilo custa, sabe? Saber ler o que tem no rótulo, saber ler uma receita de remédio. Pensa na independência. Isso tudo é a carta da Imperatriz agindo na vida das pessoas. As pessoas têm vontade, existe a conexão. Eu estava ali, né, fazendo esse trabalho. Então a gente se conectava e dava tudo certo. Gente, foi uma fase assim, ó. Eu era muito nova, mas foi uma coisa, um aprendizado e tanto, foi muito emocionante. E alunos pequenos, né? Eu dei aula durante muito tempo, dei aula particular. Tem gente que me reconhece até hoje. E quando eu frequentava a igreja católica, também fui catequista por 4 anos, né? A pedido da mãe, porque a mãe
sempre foi católica, ela não aceitava, né, outra religião. Então acabou que eu cresci dentro da igreja, né, mesmo sabendo que eu era umbandista desde criança muito pequena, né? Era essa energia que falava no meu coração, mas, né, sabe aquela coisa que tu faz, claro, quando tu é criança tu não tem opção, né? Quando tu é criança, tu vai pela ordem dos teus pais. Tu vai pela ordem dos teus pais e segue o fluxo, né? Mas depois, quando tu cresce, tu tem opção de escolha, né? Eu, no caso, não tinha muita opção de escolha, porque a mãe, eu não sabia, eu era muito assim, muito boba, sozinha, filha única, né? Então a mãe comandava assim a minha vida, né? E eu nesse momento aí a Imperatriz ainda não agia nesse contexto aí, sabe? Nessa situação de família, a Imperatriz ainda não agia na minha vida. E, gente, tem tanto buraco nessa estrada por conta da chuva, vocês nem imaginam. Mas até que, graças a Deus, até esse lado aqui que eu peguei, não tem barro, muito barro. Graças a Deus, assim, ó, porque tem uma estrada ali que a gente quer a nossa saída principal, né? Essa aqui é uma outra saída. É mais longe, né? Mas é mais seguro. A outra saída ali tem uns trechos que eu vou dizer uma coisa pra vocês, parece um rally. Mas enfim, vamos voltar. Então, eu era meio que assim, tipo, meio manipulada, digamos assim, né? E tava tudo bem. Então eu fui catequista por 4 anos, formei alguns grupos de jovens também dentro da igreja. Depois, aí em seguida eu casei. E aí a vida ganhou outro rumo, né? A vida ganhou outro rumo. E aí, gente, foi que, né? Aí foi onde eu comecei a deixar um pouco mais, mesmo sem saber, a energia da Imperatriz tomar conta da minha vida, né? E fui indo, comecei a estudar, né? Fazer os cursos que eu sou formada hoje. Isso depois de algum tempo, né? Claro que em seguida que eu casei eu tive filhos, criei os filhos, hoje os filhos estão criados, eu já sou vovó de 2 bênçãos, deixa eu ver se não tem nada. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui é bem na pedreira, sabe? Para quem conhece o Monte Bonito aqui, isso aqui é bem na pedreira. Aqui tem muito trânsito desses caminhões pesados que carregam pedra, sabe? Porque eles fazem, né? Eles manufaturam, acho que chama. A pedra aqui, eles transformam aquelas rochas em brita, pedrisco, coisa. Isso aqui tem muito trânsito de caminhão. E onde tem esse trânsito de caminhão pesado, gente, isso aqui fica que é uma buraqueira do caramba. Vocês não têm noção quando chove. Eles arrumam, né? A pedreira arruma a estrada. Mas com chuva não adianta, né? E faz uma semana que tá chovendo. Então, gente, assim, ó. Eu comecei a agir pelas minhas próprias pernas, né? E isso já era a espiritualidade falando comigo, sabe? Mostrando o caminho que eu deveria seguir, né? Comecei a participar de centros espíritas e tal. E fui desenvolvendo, né? Fui desenvolvendo. E fui estudando. Cada vez mais coisas me chamavam a atenção em relação à espiritualidade. E já era o universo encaminhando o meu destino para o que realmente eu faço hoje, né? Olha a buraqueira. Olha o buraco. Aqui assim, todo mundo se cumprimenta. Mesmo que não se conheça, gente, isso é campanha, né? Parece assim, eu digo que é uma família gigante. Porque todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta mesmo sem se conhecer. E aí, gente, assim, ó. Existiam coisas que eu não fazia, né?
por medo, por sofrer de ansiedade, depressão. Deixa eu arrumar meu espelho aqui. Por medo, por depressão, por ansiedade. Existiam muitas coisas que eu não fazia. Inclusive, olha a costeleta agora. Inclusive eu sofri de depressão, assim, uma depressão muito grave, por muito tempo. Gente, como foi difícil, como é difícil, né? Só quem sofre com depressão e síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, que eu já tive também, sabe o que é que eu tô falando. É muito difícil, sabe? A gente passar por isso, e no início a gente meio que se resguarda, a gente não costuma falar para as outras pessoas, porque naquela época que eu tive depressão, eu cansei de escutar: ah, depressão é frescura, depressão é doença de rico, diziam assim, né? E eu não falava com medo, né? Mas houve um tempo assim, ó, acho que em 2 meses, eu emagreci cerca de 17 quilos. Isso aí eu me lembro bem. Eu não comia, eu não dormia. Eu passei 15 dias e 15 noites sem dormir. E a sensação é que tu vai enlouquecer. Mas enfim, busquei alguns tratamentos. Ah, e outra coisa que eu vou deixar bem claro: esse vídeo não é sobre religião, tá? Que eu já fui vítima de intolerância religiosa num grupo, porque eu postei um vídeo que alguém já deve ter visto aí, que vai assistir esse vídeo, falando sobre fibromialgia versus espiritualidade, tá? Eu não tô tentando trazer ninguém para minha religião, porque eu acho que religião, opinião, futebol e política, cada um tem o seu e deve ser respeitado, tá? Jamais eu vou dizer assim: olha, vem para minha religião. Não, cada um é livre para escolher o seu caminho, né, é dono da sua vontade, o livre-arbítrio que temos, né, deve ser respeitado. Mas eu não posso deixar de dizer o quanto a espiritualidade me ajuda, tá? O quanto a espiritualidade me ajuda a vencer os meus desafios todos os dias. E quando eu tive depressão, não foi diferente. Sabe o que me tirou da depressão? Sabe a oração do Bezerra de Menezes? Eu fazia ela 3 vezes por dia. A minha sogra me deu de presente a oração de Bezerra de Menezes. E ela disse: faz e bota embaixo do teu travesseiro. E eu fazia exatamente como ela pediu. Hoje ela é falecida, né? Mas eu fazia, e ela viu, digamos assim, a melhora, porque nós sabemos que a depressão, a ansiedade, assim como a fibromialgia, não tem cura, né? Mas a gente vai levando de maneira muito satisfatória quando a gente tem ferramentas disponíveis, elementos disponíveis, para a gente poder usar a nosso favor, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu usei todas as ferramentas disponíveis, todos os elementos que eu podia, para buscar a minha autocura, tá? Para buscar a minha autocura. E graças a Deus, crises de ansiedade eu não tive mais. Depressão, crises de depressão eu não tive mais, né? Isso aqui tá horrível, gente do céu. Vocês não têm noção de quanto buraco tem aqui. Ai, que horror, gente. Isso que nem chegou o inverno ainda. Nem chegou a época da chuva ainda aqui. Tem os apressados que querem correr na frente mesmo que não dê, e salta barro na gente, é torto e é direito. A benção divina da natureza, as pessoas sem paciência, e hoje é o que mais tem, né? Bom, mas vamos embora, senão
eu vou chegar na cidade, eu vou chegar na cidade e não vou ter falado para vocês o que eu quero falar, né? Que eu conto um pouquinho, gente, da minha história, é porque a minha história eu conheço com maestria, né? Eu não posso contar a história de nenhum cliente, porque é antiético, né? Mas assim como a minha história, tem muitas pessoas que ressignificaram as suas vidas e as cartas, elas se encaixam perfeitamente, sabe? No contexto da vida das pessoas. Mas eu gosto de contar a minha história, porque daí é minha história, não dá problema nenhum, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas, elas se identificam com isso. Bom, mas vamos embora. Aí, gente, o tempo foi passando, e uma coisa que o meu pai me ensinou, hoje meu pai é falecido também, já vai fazer 2 anos. Ele me ensinou a dirigir quando eu tinha 13 anos de idade. Eu tava falando dos medos, né? Eu superei tantos medos que vocês não imaginam. Antes de falar da CNH, eu vou falar pra vocês do medo que eu tinha de altura. Gente, eu tinha um medo de altura tão grande, que, olha, era uma coisa assim, era um verdadeiro pânico que eu tinha, sabe? Eu tinha pânico de altura. Eu lembro assim, ó, que eu perdi várias oportunidades quando saía de conhecer algumas coisas, porque tinha que atravessar uma ponte, porque tinha que passar pular um negócio alto, acho que 30, 40, 50 centímetros no máximo de altura. Pular uma valinha assim, ó, que a perna dava, sabe, a distância para pular. Eu não ia, eu sempre ficava para trás, então eu perdia os momentos, né? Eu perdi alguns momentos importantes. Aí as pessoas atravessavam, tiravam foto e a Simone ficava lá. Eu ficava lá, agarrada na guarda da ponte, né? Aconteceu isso. Tem algumas amigas que foram comigo, se elas assistirem o vídeo, elas podem dizer, né? Ai, graças a Deus a gente vai sair da buraqueira. Deixa eu ver que vem A gente tá na faixa agora, graças a Deus. E, gente, eu perdi as oportunidades. Teve uma vez que a gente saiu para conhecer aqui na colônia mesmo, né? Numa colônia vizinha aqui, tem uma antiga estação ferroviária, um antigo túnel ferroviário, né? E para chegar nesse lugar tinha que atravessar uma ponte, né? E é a ponte mais alta que tem aqui nas colônias. É até um ponto turístico aí da colônia Maciel. Quem conhece a colônia aí sabe. Gente, eu desci do carro quando eu olhei aquela ponte assim. Ela deve ter uns 30 metros de altura, mais ou menos. Ah, não, a minha perna travou. E eu não consegui. E eu me segurava, gente, que chegou a me machucar as mãos assim, sabe? Me doer as mãos. Porque eu fiquei agarrada na guarda da ponte ali e as pernas tremendo por dentro, mas elas travaram de uma maneira que eu não conseguia dar um passo para frente. Nem para frente, nem para trás. Eu fiquei ali, meu marido foi, as minhas amigas foram, tiraram fotos, se penduravam ali, olhavam lá para baixo. Eu disse, meu Deus do céu, como é que consegue, né? E aí eu fiz um acompanhamento psicológico, né, por conta de uma reeducação alimentar que eu fiz, né? Porque sim, eu sofri bullying, né? Porque eu sempre fui gordinha. Sempre fui não, eu era pequena, era cabeça, joelho era cabeça e joelho e cotovelo. Era só o que eu tinha. Era bem magrinha. Tinha até um pescoção assim, que eu tenho saudade, porque hoje eu tenho aqui, ó. Tô tentando tirar isso aqui, gente, ó, papada. Isso aqui é meio que de família, toda a minha família tem isso aqui, mas eu não quero, isso não me pertence, então eu tô fazendo umas coisas aí pra tirar.
Então, gente, e tô sim fazendo reeducação alimentar de novo por conta da fibromialgia. Então, tirei o glúten, tirei o açúcar, algumas gramas já se foram, porque vocês sabem que depois dos 50 é difícil, mas a Imperatriz está agindo na minha vida, então vai dar tudo certo e ao longo do tempo vocês vão acompanhando aí o processo. Dá pra ver, né, quando a pessoa começa a mudar, né? Dá pra ver na fisionomia e tudo mais. Por enquanto é muito cedo ainda. Não faz muito tempo que o médico me deu um ultimato, assim, né? Por conta da saúde. Então, vamos lá. E aí, gente, eu fiz o tratamento psicológico por conta do emagrecimento, né? Porque eu emagreci... Faltou algumas gramas para 24 quilos, né? Então, a gente faz um acompanhamento psicológico, sim, né? O programa garantia isso. Porque, na verdade... Por que eu engordei de novo? Por conta da fome emocional, né? Para quem não sabe, a fibromialgia, ela é uma doença, ela não tem cura, né? E ela é meio desconhecida, assim, não se sabe a causa, né? Começou a chover. Não se sabe a causa real, assim, da fibromialgia. Mas a única coisa que foi descoberto em relação a essa doença é que ela é oriunda de processos pós-traumáticos, né? Então, existe a fome emocional, né? A gente come por conta das emoções, sabe? E foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, né? Eu tinha um controle absurdo da minha alimentação, vocês não têm noção. E depois, conforme os traumas foram acontecendo na minha vida, conforme eu fui passando por situações difíceis, a fome emocional aumentava e eu abria exceção para um docinho, que eu sou formiga, né? Eu abria exceção para um docinho, abria exceção para um biscoitinho, abria exceção para um pãozinho, que era coisa que eu não comia, meu Deus, eu não sei há quantos anos, né? E eu fui abrindo exceções para salgadinhos, né? Salgadinhos esses de pacote, assim, nunca gostei. Até descobri um que é feito de arroz, assim, a Nutri detestava que eu comesse, mas eu comia, porque não dá pra gente se privar de tudo também, né? Gente, tem um caminhão aqui grudadinho. Tem outro aqui na frente, né? Que eu tô quase chegando nele. E esse aqui, eu tenho uma sina com o caminhão. Eu tenho uma sina com o caminhão que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Oxi, meu Deus. Mas vamos lá. Deus tá no comando de tudo. Eu pedi permissão pra sair de casa. E vamos embora, vai dar tudo certo. E aí, gente, eu fiz o tratamento psicológico. Eu conversava muito com a psico, né? Acabou que ela ficou minha amiga depois. A gente ficou amiga. Gleice, beijo, minha amada, pra ti. Gratidão por tudo que tu fez na minha vida. Por todas as mudanças que a tua Imperatriz fez acontecer na minha, tá? E aí, gente, uma das coisas que ela fez foi eu enfrentar os meus medos, né? Eu sou imensamente grata a isso. Porque o medo, a gente deve sentir um pouquinho de medo, sabe? Por exemplo, aqui, ó, eu tô prensada entre dois caminhões. Eu detesto dirigir assim, prensada em caminhão, tá? Eu não gosto. Eu gosto de ter uma visão pra frente e detesto que fiquem apertando assim, ó, que nem o caminhão faz. Ó, eu dei o sinal para entrar aqui no posto de gasolina e ele vinha colado em mim, né? Eu não pude nem reduzir para entrar aqui no posto né, como mandava ali, e ele tocou a buzina, mas enfim. Ai, gente, é isso aí, né? É sobre isso. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Tô aqui no posto. O Gleninho vai lavar a Kombi ali. E eu... Ah, tá, o que esse homem tá esperando? O Gleninho vai lavar a Kombi. E eu vou ficar aqui batendo papo com vocês, tá? Assim, ó.
E aí, a Gleice fez eu enfrentar os meus medos, né? Acho que o telefone tá até... Tava caindo aqui, peraí. Ai, desculpa, tapei os 6, mas enfim, tá? Vai trepidando, né, gente, na estrada de chão e vai caindo. Deixa eu desligar aqui. A Gleice fez eu enfrentar os meus medos, né? E eu lembro assim, ó, quando eu... Como é que eu enfrentei os meus medos? Como é que eu enfrentei o meu medo maior de altura? Quem conhece a ponte de Pelotas, aqui entre Pelotas e Rio Grande, sabe o quanto aquilo ali é alto, né? E foi ali que eu decidi que eu ia perder o medo de altura. Que o medo de altura nada mais é do que o medo de enfrentar situações, né? É isso que ele representa. A nossa fraqueza diante dos obstáculos, diante dos desafios, diante dos problemas, das situações mais difíceis, né? Então eu lembro que eu cheguei ali, eu chorei, eu travei, eu tremia que nem uma vara verde, eu tive ânsia de vômito, eu tive ameaça de desmaio. Porque eu, pra desmaiar também não pago imposto, né? Qualquer coisinha eu já tô no chão. Sou fracote mesmo. Mas eu fui, gente, eu fui indo. Eu fiz vídeo, eu fiz foto, eu guardei, né? Eu tenho guardado na nuvem. Uma hora que eu achar, eu vou postar aqui eu vou postar pra vocês verem, né? E aí, gente, eu enfrentei a partir dali. Aquilo ali foi um divisor de águas, né? Ficou tudo muito diferente pra mim a partir daquele momento, né? Eu acho que eu vou parar com esse vídeo e vou fazer outro. Vou travar esse vídeo e vou recomeçar outro.